Oi. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos online agora? Tudo certo? Estamos online. Espero que a gente esteja online, sim. Ó, já tivemos alguma resposta, então tudo certo. Agora sim, parece que está tudo Boa certo. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Agora que abriu o chat, tá... Que legal, que legal. Vamos lá então, pessoal. Essa noite a gente está aqui com o Gabriel. A gente vai conversar um pouquinho sobre prototipagem. Mais cedo nós publicamos no blog da Wari um post, um guia completo sobre prototipagem escrito pelo Gabriel. E, enfim, até mesmo para tirar algumas dúvidas, para a gente comentar um pouquinho mais sobre o assunto em si, a gente tem essa apresentação com ele, a gente tem essa discussão, essa conversa e tudo mais. Então, deixo o chat livre o tempo inteiro para quem quiser fazer alguma pergunta, para quem quiser fazer algum comentário, assim que eu estiver olhando para lá, assim que eu ver algum comentário, alguma coisa interessante, eu falo para o Gabriel, ou se o Gabriel ler também, sem problema nenhum, a gente pode interromper um pouquinho depois, fazer a pergunta em voz alta para todo mundo acompanhar o que está acontecendo, responder, enfim, ter uma discussão entre todos os envolvidos, quem está assistindo e quem está apresentando. Espero que vocês estejam vendo minha tela. Nós temos aqui uma apresentação sobre um pouco do que a gente vai conversar, algumas perguntas que eu vou estar fazendo para o Gabriel também. Então, vamos lá. Acho que é isso, né? Acho que de introdução já está bom. Eu vou ficar esperto aí também nos comentários do pessoal e se rolar alguma pergunta, a gente já tenta ou responder na hora ou fazer, né, um final ali de perguntas e respostas e focar só Exatamente. Também reservamos um pouquinho para o final, para o pessoal fazer a pergunta e a gente responder, conversar, enfim. Vamos lá, então. Então tá, Gabriel. Acho que a pergunta mais básica para a gente começar, para a gente acabar... para ser uma apresentação interessante para quem está começando e para quem já conhece, até para entender um pouco mais do ponto de vista, o que é prototipação? Então, prototipação é um pedaço do processo de design, né, de UX e de UI design. Ela geralmente ela está no meio desse processo inteiro, né? E antes dela, geralmente vem a parte de pesquisa com usuários, que você pode fazer entrevistas, o shadowing, por exemplo, que é quando você fica olhando ali observando o que aquele usuário está fazendo naquele determinado momento, né? Qual que é a rotina dele. Então tem toda essa pesquisa para você, às vezes, entender um pouco mais sobre o mercado, entender o que você vai precisar fazer, qual que é a solução que você vai conseguir dar para aquele problema. E aí sim você parte para a prototipação. E aí, depois da prototipação, geralmente também tem uma outra parte que envolve bastante os usuários, que é a parte de você testar, né? Fazer teste de usabilidade com aquele protótipo que você criou, ou se for um protótipo já mais avançado, né? Alguma coisa que já esteja funcional, você já pode fazer até algum teste AB, alguma coisa do tipo, né? Colocar ele à prova contra algum outro layout que já esteja pronto. Então, falando mais sobre o processo de prototipação em si, né? O foco dele é você criar uma solução o mais rápido possível, baseada nos insights que você teve nessa fase de pesquisa inicial. E aí, basicamente, né, existem três níveis de fidelidade de protótipos, né? E o que são esses níveis de fidelidade, né? Eles são o quão próximo que esse protótipo ele está da realidade, né? E de ser uma coisa funcional, né? Que as pessoas possam usar e não ter problema algum, assim. Então, tem os protótipos de baixa fidelidade, que geralmente são feitos só com papel, lápis e papel mesmo, sabe? Para você conseguir fazer ali o mais rápido possível e já colocar algumas ideias no papel. Depois tem a fase do meio, tem a parte dos protótipos. É uma parte que o pessoal
é meio polêmica, assim, né? Pessoal, tem pessoas, designers que gostam, tem designers que não gostam, que é a parte do wireframe, né? Quando você cria os wireframes. E tem o mockup e as soluções os protótipos de alta fidelidade, que são muito mais próximos da realidade, assim, que você praticamente um screenshot do que seria a interface pronta, né? Pronta, rodando certinho, assim, né? Exatamente. E o importante desse processo, na verdade, é sempre estar envolvendo as pessoas impactadas com aquela solução e as pessoas interessadas também, né, os stakeholders. Tá incluindo sempre essas pessoas no processo, desde o desenho no papel, sabe, que você fizer aquele esboço e tal, já consegue mostrar para algumas pessoas aquele esboço, para colher alguns feedbacks. Depois, quando você passa para um wireframe, você também já consegue fazer alguns testes a mais e colher mais feedbacks. E aí, quando você passa para a versão mais finalizada, que são os mockups, você já consegue fazer realmente um teste, tipo, e colocar à prova aquela solução que você começou a criar, né? Tá, então, é uma explicação base muito boa dessas 3 etapas, e eu acho que seria muito interessante a gente entrar em detalhe em cada uma, na verdade. Então, a primeira que seria a prototipação de baixa fidelidade, fazendo pesquisa, tendo o máximo de dados possíveis do que tem que ser feito, como tem que ser feito, e lápis no papel, assim. Exatamente. Depois que você fez essas pesquisas, por exemplo, né, o shadowing, ou uma entrevista com usuários, ou até uma série de benchmarks, assim, sabe? Você ir lá, ver os concorrentes, ver o que eles estão fazendo, pegar pelo menos 3 aí desses concorrentes, estudar quais são as funcionalidades, como está sendo esse fluxo do uso da ferramenta, do fluxo de navegação. E aí você começa a pegar os pedaços principais, né, tipo, e ranquear e pegar e priorizar para você fazer o seu protótipo, ou você pode também, né, basear essas coisas, o seu primeiro protótipo aí de baixa fidelidade com as pesquisas que você fez com os usuários, né? E não tem, tipo, segredo isso, assim, as ferramentas que você usa para fazer um protótipo de baixa fidelidade é basicamente papel, caneta, papel, lápis, né, para você poder apagar, e a borracha. Então você pega ali, é um negócio bem informal mesmo, assim, e assim, o papel aceita tudo, né, você pode colocar ali, ir fazendo diversas versões, já mudando ali na real time, né, e fazendo as coisas já mudando, já mostrar para algumas pessoas que conseguiriam entender esse protótipo, né, na fase que ele está. Geralmente pessoas que têm conhecimento um pouco mais avançado da tecnologia conseguiriam entender, né, por exemplo, você está num time, você tem o desenvolvedor que está trabalhando com você. Você conseguiria já mostrar para esse desenvolvedor ou para um product manager, ou para um stakeholder que já entende sobre tecnologia, entende sobre o produto, só esse esboço você já conseguiria colher uns feedbacks bem legais, assim, né? Tipo, isso não está legal, eu acho que isso deveria ser priorizado em cima dessa outra coisa, esse fluxo está quebrado, está faltando uma parte. Então, desenha como que seria esse pedaço desse fluxo. Então, é basicamente isso, assim, não tem muito segredo na prototipação de baixa fidelidade. E o legal disso é que ela também é muito aberta, né? Não necessariamente só designers poderiam fazer, né? Alguém que seja um profissional nessa área poderia fazer esse tipo de protótipo, né? Na verdade, qualquer pessoa que tenha uma noção básica, assim, poderia contribuir, né? O gerente de produto, os próprios desenvolvedores, o pessoal de marketing, o pessoal de suporte, sabe? Ou até mesmo o seu próprio usuário. Isso é bastante usado nesses design sprints, né? Nessa fase inicial, assim, todo mundo desenha junto no papel, depois o designer
pega ali só para compilar, né, as coisas que foram feitas e seguir o caminho, né, o melhor caminho possível, né. Entendi. Não precisa ter dó, assim, nessa fase você não precisa ter dó, você pode simplesmente rasgar o papel e começar de novo, assim, amassar, jogar no lixo e começar de novo. Até porque é muito fácil, né, de, querendo ou não, fazer alguma coisa, mudar, trocar tamanho, trocar espaçamento, trocar tudo isso, assim, né? Muito mais fácil do E que, até querendo ou não, mesmo... editar um mockup, editar alguma coisa final, assim, né? o trabalho que você tem para mudar um desenho feito no papel é muito menor do que um trabalho que você tem para mudar um wireframe ou você mudar, por exemplo, já um mockup já bem mais refinado, né? Porque ali você não... Você já investiu mais tempo para poder criar os componentes, escolher, por exemplo, as cores, o texto, aí você, às vezes, já começa a engessar um pouco o processo, né? Começa a ficar um pouco mais difícil de você mudar. Mas também, né, nada tipo de outro mundo, né? É muito pior, é muito mais difícil você mudar coisas quando já chegaram no desenvolvimento do que você mudar coisas quando elas ainda estão na fase de design, né? Quando você está prototipando, nas ferramentas de design e tal, é muito mais fácil, enfim, pelo menos umas 3 vezes mais rápido você mudar ali no seu mockup do que você, tipo, lançar a funcionalidade desenvolvida, né, com programação e tudo mais, e depois ter que mudar. Então, esse também é uma das grandes vantagens de você fazer esse processo de prototipação antes de desenvolver alguma coisa efetivamente, né? Você pode Com certeza, é o validar que uma muito série de programador questões. reclama, assim, né? Exatamente. Quando recebe um mockup, e depois de 2 semanas, não, a gente vai ter que mudar, passar isso daqui para baixo, vai ter que fazer um monte de coisa, e daí todo mundo fica... Por isso que é legal você ir fazendo, né, ir colhendo esses feedbacks no meio do processo e incluir, inclusive, esse desenvolvedor que fala, putz, Claro, sabe, tipo... com certeza. E aí, tipo, se você... Aí ele não vai ter muito o que falar, né, porque ele participou do projeto, ele participou do processo de criação, ele teve espaço para poder, né, comentar e fazer as críticas dele, mas se ele não aproveitou esse espaço, às vezes o produto tem que mudar, né? Então, não tem jeito. Sim, com certeza, com certeza. Uma pergunta muito interessante é como testar esses sketches. Como é que são feitos os testes, como fazer eles de maneira eficiente? Então, como você ainda está muito no desenho de papel, ele é muito baixa fidelidade, né? Você exige muito da criatividade da pessoa e da capacidade da pessoa de entender aquilo que você está propondo, né? Porque você não colocou a imagem, você não colocou a cor, você não colocou o ícone, você não... às vezes não colocou nem o que é o escrito de verdade, sabe? Tá tipo, por exemplo, se fosse um mockup de um blog, por exemplo, aí teria lá título da publicação, título do artigo, aí autor, sabe? Nos lugares assim, tipo, não realmente o título por exemplo, prototipação, tudo sobre prototipação e tal. Então, exige um pouco da imaginação da pessoa. Então, o ideal, eu acho que para você poder testar isso, é você colocar isso, mostrar esses protótipos feitos, né, desenhados à mão, para as pessoas que estão no seu time, né, e também para os usuários que, se você tiver a proximidade suficiente, e mais uma abordagem de você meio que entrevistar essas pessoas e entender se tipo, se aquilo resolve o problema delas, assim, porque muito provavelmente quando você está nessa fase, você tem uma série de dúvidas que aí se você começar a pegar uns feedbacks, você consegue pelo menos definir qual caminho que você vai querer seguir, né? Porque quando você está ainda nessa fase de prototipação, bem no início ali que você está desenhando as coisas no papel, você pode ter uma série de caminhos, né? Então, o teste que eu faria nessa etapa seria uma coisa mais qualitativa mesmo, com poucas pessoas, assim, no máximo 5,
só para você realmente validar qual que é o caminho que você está indo, se aquele é o melhor caminho. Se realmente você está fazendo alguma coisa que está criando valor para aquela pessoa, se você entendeu direito o problema, né? Porque às vezes você não entendeu, na pesquisa você não entendeu direito, ou nos benchmarks você não entendeu direito por que aquela funcionalidade está fazendo aquilo, para que ela serve, aí você simplesmente foi lá e quis colocar no seu produto também, no seu protótipo, só que o seu usuário ali, quando você foi revisar com ele, ele não vê utilidade naquilo. Uhum. Então, eu acredito que seja assim, um teste mais qualitativo e porque ainda tem muito trabalho pela frente, né? Você ainda está desenhando as coisas no papel, né? Você ainda tem que dar uma refinada a mais para poder, né, para poder passar isso à frente, né, para os desenvolvedores e tal, e colocar isso no ar. Show. A gente tem algumas perguntas em relação aos sketches mesmo. Eu vou deixar algumas perguntas mais para o final, que não são estritamente relacionadas ao que a gente está conversando agora, mas a gente volta nelas depois sem problema nenhum. A primeira é do Daniel. Se vale a pena envolver os programadores e outras pessoas do time nessa etapa, sendo que essas pessoas normalmente sempre rejeitam e criticam tudo. É uma característica um pouco, é bem característico de programador, assim, querer achar problema, querer pensar sempre no erro, até porque é uma parte do trabalho deles também, né? Sempre tentar pensar mesmo no que vai dar errado e não no que vai dar certo. Mas assim, Gabriel, qual que é a tua dica em relação a isso? Se vale a pena envolver eles, sim, e se vale como envolvê-los? Eu acho que vale bastante a pena, sim, porque você, sim, o desenvolvedor ele vai conseguir trazer uma perspectiva muito diferente da sua, assim, você como às vezes você não sabe fazer determinado, porque a gente, como designers, a gente não precisa necessariamente saber desenvolver, né, e fazer o negócio funcionar inteiramente, assim. É muito legal se a gente conseguir fazer, mas a gente nem todo mundo realmente, né, vai tão fundo assim na parte de tecnologia. Só que os desenvolvedores têm uma perspectiva justamente essa, sabe? Tipo, de você conseguir saber qual que é o que pode dar errado ali, sabe? Tipo, uma coisa bem legal tipo, que eu aprendi, assim, depois de lidar um pouco mais com essa parte de desenvolvimento, é que eu, como designer, eu desenhava sempre o caminho ideal, sabe? Era, putz, já tem, por exemplo, estou desenhando um blog, sabe? Aí já tem uma série de conteúdos, uma série de posts lá para a pessoa ver e tal, então tem a lista de posts, aí quando ele abre já tem o conteúdo bonitinho lá, só que na vida real não é assim, né? Às vezes pode dar um erro ali, você não conseguir carregar aquela página, você tem que desenhar o estado do erro, às vezes não tem nenhum conteúdo, não tem nenhum artigo naquele blog, então você tem que desenhar também o empty state lá, né? O estado vazio. Sim, tipo, sim. E são coisas que às vezes a gente não pensa assim, né? Porque a gente geralmente pensa mais no cenário ideal, assim. Então é legal trazer os desenvolvedores justamente para esse tipo de crítica, assim. E uma outra coisa que é muito bom também envolver eles nesse processo é que eu acho que, assim, quando você for realmente repassar isso para ser desenvolvido, eles já vão estar muito mais alinhados e se sentindo muito mais donos daquele projeto, assim, sabe? Eles já vão ter sentido realmente participando daquele processo, então você não vai ser uma coisa, tipo, top-down, assim, que você vai simplesmente jogar lá na mão dele e ele não participou de nada daquilo, ele só vai ter que sentar lá a bunda na cadeira e desenvolver, sabe? Sim, Foi um claro, negócio claro, que ele participou, que ele realmente contribuiu, que ele deu a visão dele e no final das contas eu acredito que ele ficaria mais feliz de desenvolver uma coisa que ele participou, né? Assim, que ele teve claro, os com inputs certeza. dele. É até interessante, porque assim, quando a gente acaba envolvendo programador, desenvolvedor, quality assurance, enfim, todo o time de desenvolvimento de fato, todo o time no geral mesmo, é que na hora que o programador sentar para escrever o código, ele vai entender muito melhor o que aquela funcionalidade tem que fazer. Então, às vezes, o ponto de vista dele na hora de escrever o código vai mudar. Às vezes, quando um programador recebe um mockup, alguma coisa, ele
entende como é que tem que ser feito, mas alguma coisinha não fica muito clara. Então, assim, envolver desde o começo acaba tirando muita dúvida que no futuro pode aparecer, sabe? Mas realmente eu concordo que tem programador bem chato, assim. Mas assim, também, se você não envolver os desenvolvedores no meio desse caminho aí, você vai ter que desenhar muito mais também, assim, né? Porque às vezes você deixando claro como que aquilo funciona, assim, você não vai precisar desenhar todas as micro interações, sabe? Tipo, se você clicar aqui vai acontecer um hover e tal, que depois vai clicar nesse botão que vai fazer tal coisa, que vai ter esse loading stage, sabe? Tipo, então, às vezes você consegue poupar até um pouco do seu todos esses quebradinhos, assim, dessas micro interações que você teria que fazer, e aí você acaba ganhando tempo também, ainda mais quando você está um time enxuto, né? Um time pequeno de produto, que tem ali um tempo limitado, que você vai estar se dividindo ali, como designer, você vai ter que se dividir entre fazer coisas de produto e às vezes fazer coisas de marketing também, porque, sabe, às vezes não tem uma pessoa que saiba mexer nas ferramentas, você vai precisar criar alguma coisa e tal. Então, às vezes, você consegue poupar um pouco do seu tempo só com essa questão desse alinhamento, sabe? É constante, né? Sim, exatamente. O Marcelo fez uma pergunta bem interessante também, se é necessário que a pessoa que a gente apresente o projeto para adquirir o feedback dela tenha total entendimento do assunto ou do negócio. Fica meio difícil você falar com uma pessoa que não tem conhecimento do negócio, assim, principalmente se for um produto, por exemplo, onde eu trabalho é um software de recrutamento e seleção, né? Nós somos um software o Recruta Simples é um software de RH. É um SaaS e tal, tem uma assinatura. Então, se eu for falar com uma pessoa leiga nessa área de RH, os feedbacks não são muito construtivos, né? Você vai acabar, você pode até avaliar questões, por exemplo, fazer algum testezinho, tipo, falar, tenta achar determinada coisa, sabe? Na interface. Para ver se está simples de entender, se a hierarquia está boa, se está fácil de encontrar as principais ações que tem dentro daquela interface. Dá para você montar, talvez, algumas tarefas e pedir para essa pessoa fazer, porque ela não conhece o sistema e talvez ela consiga te ajudar nesse quesito. Mas se for alguma coisa realmente sobre o mercado e se ela quiser tipo, dar algum feedback mais construtivo, Gabriel, essa parte do sistema perguntas de entrevista, por exemplo, sabe, que tem dentro do Recruta Simples, os recrutadores conseguem montar perguntas de entrevista para colocar dentro das vagas, né? Aí, por exemplo, Gabriel, você colocou uma pergunta aqui que não, um tipo de pergunta que não tem nada a ver, sabe, que não serve para mim como recrutador. Eu gostaria muito, eu preferia ter uma pergunta, por exemplo, de múltipla escolha, de sim ou não, onde, se a pessoa respondesse sim, ela continuava no processo seletivo, e quando a pessoa respondesse não, ela já saía da minha frente, sabe? Porque eu não vou querer avaliar um monte de currículo que respondeu não para aquela pergunta, sabe? Por exemplo, se você estiver contratando um estagiário e você um estagiário tem que estar cursando a universidade, né? E você colocar lá uma pergunta, você está cursando uma universidade? E a pessoa responder não, aí você pode já cortar ela do processo, né? Porque você não está avaliando aquele tipo de candidato, né? A vaga é de estágio. Então, às vezes, esse tipo de insight, esse tipo de input, só viria de alguém que entende do negócio. Mas talvez outro tipo de input só para você ver se o fluxo tá legal, se está fácil de encontrar as funcionalidades, se está simples de usar, simples de entender, se a comunicação tá boa da interface dos textos, né? Talvez isso outras pessoas que não entendem do mercado possam te ajudar. Certo, perfeito. O Vinícius perguntou que uma vez tentou usar protótipos no papel, mas não tinha acesso aos stakeholders para fazer a validação. Ainda vale passar por esse processo? Ou é melhor já partir para alguma coisa como o Balsamiq? Não, essa fase é uma fase que eu nunca pulo, assim, sabe?
fazer o desenho no papel, eu poderia pular, por exemplo, o Balsamic, tipo, e é o que eu faço hoje. Eu pulo, né, a fase de wireframe, né, no processo de design, eu pulo a fase de wireframe, tipo, que eu uso o Ashuri, né, eu não sei se é a Ashuri que fala ou é a Ashuri, sei Então, lá, não pois sei. é. Eu falo Ashuri, né, Eu falo mas Shuri também. eu pulo essa fase porque não faz sentido pra gente, sabe? Eu já desenho primeiro no papel para ter clareza do que eu estou fazendo, para estruturar as coisas, começar a desenhar um negócio bem, de uma forma bem, tipo, um esboço mesmo, né? Ó, você pode voltar da outro slide? Claro, claro. É que tem um exemplo, assim, é bem legal, assim, tipo, porque ali esse desenho, ele representa bem o que é um protótipo de baixa fidelidade. Às vezes você não precisa nem colocar, tá vendo que tem aqueles risquinhos e tal, tem os X's ali, tipo, são placeholders, são coisas que você ainda não precisou pensar ainda, sabe? Tipo, você não vai precisar colocar o nome de cada um dos itens, tipo, desenhar alguma coisa de imagem. A fidelidade disso é muito baixa, é só para você realmente começar a esboçar as ideias e ver se você está indo no caminho certo, né? Colocar as coisas no lugar, né? Falar, putz, a barra superior tem que ficar ali, dentro da barra superior tem que ter um negócio de busca, tem que ter um botão para você conseguir comprar alguma coisa. Aí os itens vão ser listados assim, vão ter três itens por linha. As categorias vão ficar do lado, né? Como se fosse um e-commerce, né? E aí embaixo vai ter o footer, aí tipo, geralmente o footer você só faz o xão lá, porque o footer é meio que tipo padrão, né? Vai ter ali Exatamente. as informações sobre a empresa, as principais páginas, os links ali para você poder navegar na forma mais rápida e o logo da empresa, sabe? Então, às vezes você nem precisa pensar nesse tipo de coisa nesse momento, né? É mais para você começar a estruturar as ideias assim, e, tipo, Sim, e exatamente. você ter a clareza do que você está fazendo, né? Exatamente, entender se as categorias fazem sentido aqui ao lado, entender se é interessante usar um quadrado assim que destaca bastante a imagem, se não é, as categorias aqui em cima estão boas, fazer todo esse tipo de avaliação mesmo na hora Uhum. na ponta do lápis para ver se faz sentido, assim. Exatamente isso. Às vezes você fala, putz, não achei legal ali colocar os cards dessa forma, que tem a imagem e o conteúdo ali. Aí você pode falar, por exemplo, fazer uma lista, como se fosse uma tabela, sabe? Às vezes, para o seu usuário, aquilo ocupa menos espaço, então ele vai conseguir ver mais itens, a imagem não é uma coisa tão importante para ele, então você consegue deixá-la menor, e aí dessa forma ele consegue consumir as informações mais rápido, entendeu? E tomar a decisão mais rápido, encontrar as coisas que ele precisa mais rápido. Então, esse tipo de experimentação você pode fazer muito, muito rápido dentro tipo, fazendo esses rabiscos no papel, sabe? Sim, exatamente, exatamente. O Gustavo perguntou se os wireframes de baixa fidelidade são válidos quando feitos em softwares como Sketch, ou é muito mais válido quando feitos no papel. O que tu acha, Gabriel? É que eu acho que deu uma misturada nos nomes aí, não sei. Tipo, wireframes. Os sketches, no caso, né? Eu chamo wireframe que a gente ainda vai falar sobre isso, né? Mas wireframe é Sim, sim. você já usa uma ferramenta para poder fazer aquela versão 2.0 do seu esboço, né? Feito em papel. E o Sketch, o software Sketch, ele pode ser usado para fazer o wireframe, né? Tipo, de média fidelidade, mas ele na maioria dos casos ele é usado para fazer o protótipo de alta fidelidade, que aí você vai pensar em coisas como cores, tipografia, imagens, você já vai colocar todas as coisas no lugar, assim. Então, deixa eu ver. Software. É que o nome do programa também não ajuda muito, né? Ainda mais quando a gente está falando É, disso. é porque a palavra em inglês, esboço em inglês é sketch também, né? Tipo, Sim, exatamente, exatamente. não ajuda muito. Mas assim, antes de mais nada, fazer isso no papel e lápis, né? Para você ter clareza do que está fazendo. Depois você pode usar um software para fazer um wireframe
média fidelidade, ou você pode usar o Sketch, por exemplo, ou Adobe XD lá, sabe, ou o Figma, por exemplo, para você fazer um mockup de alta fidelidade, que você pode clicar nele, e você pode fazer todas as interações. Certo, perfeito. O Daniel fez uma pergunta. Tinha respondido a pergunta. Então, exatamente. Eu acabei Mas qualquer coisa, comentem no chat também, que a gente está lendo toda hora, não tem problema. Uhum. Daniel fez uma pergunta se você usa post-it em rascunhos. Tem algum exemplo de uso de post-its nesse processo? Isso é uma pergunta interessante, assim, em relação a até mesmo a fidelidade entre tela, papel, como é que é feito isso, assim? Eu não costumo usar, assim. Eu já vi algumas, né, outras vídeos do pessoal do Google, sabe, tipo, explicando sobre o processo de prototipação também. Aí o pessoal usa os post-its para poder até fazer algumas interaçõezinhas ali com os post-its. Mas eu geralmente eu coloco só o papel e a caneta mesmo, papel e lápis, né, para poder apagar. E desenho ali para conseguir fazer só essa primeira versão, começar a esboçar as ideias assim, colocar no papel e aí quando eu precisar colocar mais camadas de fidelidade e de refinamento, aí eu vou colocando com algumas ferramentas assim. Mas o post-it eu realmente não uso. Você já viu alguma aplicação dessas, assim, tipo de post-it? Ou você usa, Roberto? Você está perguntando para mim ou para o Daniel? Não, é para você. Para mim, não. Eu não uso. Eu gosto de, querendo ou não, ter uma tela que seja um pouco fiel, assim, ao que vai, a um papel que vai ser fiel ao que eu imagino que vai ser a tela, até para ter um pouco de noção de espaçamento, ter um pouco de noção de densidade de informação para aquele aparelho, assim. Então eu acabo pegando o papel mesmo e vou fazendo os desenhos ali. Eu achei muito legal que nesse exemplo aqui específico, que foi um exemplo que o Gabriel fez, por sinal, o navegador em si é impresso no papel já, né? Exatamente. Eu vou ver se eu acho aqui o link do... Tem um site que tem vários templates, assim, sabe? Tem um navegador do browser, tem um navegador do celular, sabe? Tem, tipo, 3 celulares, assim, não, 4 celulares numa folha só. Então, se você quiser, você pode imprimir isso. Tem coisa que tem pontilhadinho, assim, sabe? Para você poder fazer Que tem uns pontinhos, sim. o seu sketch, né? O seu esboço. Ou pode ser livre, né? Para não ser um canvas branco ali, para você colocar para você desenhar, tipo, a mão livre, assim. Na verdade, eu não sei se eu vou conseguir achar agora, mas O Marcel tá querendo esse template. São Pessoal, a gente vai compartilhar depois o link do webinar e, enfim, Facebook, Twitter, a gente disponibiliza o template. Tá Gabriel, tu não ali, devia ter falado isso assim com tanto... Então não devia ter vendido tão bem essa ideia que agora o pessoal tá querendo. Né? Tá vendo? E debaixo da lapiseira ali tem o nome da marca, mas eu já não consigo ver. Deixa eu ver se eu acho que... Browser Grid, não é o nome da marca, Putz, então não ela vai tá nos salvar embaixo, agora. putz. Ela tá embaixo onde eu cortei. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei o que tu tá falando. Eu comecei a procurar para comprar um que tinha também uma placa de metal com os iconezinhos assim para poder desenhar em cima e ficar com uma estrelinha perfeita, ficar com uma flechinha perfeita, enfim. Eu vou tentar achar depois, a gente posta Facebook, Twitter, a gente posta até mesmo no próprio vídeo do YouTube o link para esse exemplo. Então não se preocupem, a gente vai achar com certeza. Depois dessa venda que o Gabriel fez, não tem como não achar também. Porque é bem mais fica bem mais bonitinho assim, né? O seu esboço, né? Você ter o templatezinho do browser ou do celular, né? Ainda mais se for do celular, se você for desenhar alguma interface para mobile, né? Aí é bem mais útil esses templates. Mas eu vou achar, aí eu mando para vocês. Fechou, então.
Aproveitando a pergunta do Luiz, então, que na verdade é uma pergunta um pouco mais do começo ao fim, mas, enfim, fazendo uma pequena modificação, qual a métrica que você utiliza para determinar quando passar de um protótipo de baixa fidelidade para, no nosso caso agora, para uma prototipação de média fidelidade? Quando ele diz, não, chega, tá bom, tá ótimo, e vamos para a próxima. Então, quando você já tiver desenhado, por exemplo, você está desenhando um fluxo de login, por exemplo, não sei, é um exemplo meio ruim, mas beleza. Aí você começa a desenhar ali no lápis de papel, e aí você desenha, tipo, primeiro a tela de login em si, depois a tela talvez o fluxo de esquecer minha senha, o fluxo de cadastro, e aí você começa a desenhar as ramificações, né? E aí beleza, aí você já tem esses desenhos e todas as pontas do fluxo que você precisa desenhar, e aí você mostrando para os stakeholders ou para alguns usuários, você já poderia colher alguns feedbacks sobre aquilo, ver se não tem nada, tipo, quebradaço, assim, sabe? Putz, isso está impossível de usar, está muito, muito difícil de entender esse fluxo, que eu acho que não vai ser uma coisa, vai ser difícil de você fazer alguma coisa desse tipo com fluxo de login, mas assim, tá, a partir do momento que você já conversou com alguém e alguém já deu algum feedback, sabe, já começou a dar um feedback, você já fez um outro rabisco, sabe, putz, o Gabriel falou um negócio legal aqui, já vou mudar essa tela aqui, porque não está claro o suficiente, o texto dela não está claro o suficiente, ou o fluxo não está claro o suficiente, você vai e refaz aquilo. E, tipo, o sketch você pode abandonar, os seus, né, o sketch tem que me policiar. O esboço. Os esboços, você tipo, já pode largar rápido, assim, tipo, você não precisa ficar se prendendo muito tempo aquilo, assim, porque a partir do momento que já conversou com alguém, já começou, já esclareceu, já colheu alguns feedbacks, você já pode passar para a próxima fase, que é colocar esses seus esboços em alguma ferramenta que você consiga montar a interface de uma forma mais complexa, né? Pode ser o Ashuri, pode ser o Basalk, que chama, né? Pode ser o Xpin, pode ser o Sketch, entendeu? Então você vai meio que passar a limpo esses esboços e o ideal é que você não gaste muito tempo, assim. Coisa de, tipo, menos do que dias, assim, sabe? Às vezes horas, assim, tipo, se for uma coisa pequena, assim, você desenha primeiro no lápis de papel, já pode passar para o seu software, né, tipo, a sua ferramenta de prototipação, uma forma bem rápida, assim. Mas mesmo sendo rápida, eu reforço que é muito importante você desenhar, tipo, começar pelo papel, sabe? Porque quando você está no papel, você não tem que se preocupar com muitas coisas, assim, sabe? Você não está preocupado com a cor do botão, com o tamanho do botão em pixels, com a barra, com o que a barra vai fazer. Margens, com fontes, com tudo isso, né? Com fonte, com a imagem, tipo, se essa imagem tá boa ou não. Você tira essas complexidades do mockup mais refinado e você foca ali no problema, né? Em resolver aquele problema da melhor forma possível, fazendo, tipo, né, fazendo um esboção ali, tipo, para você conseguir clarear suas ideias. Tá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Daniel, a gente vai responder a pergunta mais no final. A gente conversa bastante sobre isso também daqui a pouquinho, sem problema nenhum. E a pergunta do Thiago, na verdade, que é qual a hora de utilizar cores em uma prototipação? O wireframe tem que ser sempre preto e branco? Ou e cinza? O ideal é que você não... se você for fazer o meio do processo de prototipação, que é criar esses protótipos de média fidelidade, o ideal é que você não se preocupe muito com a aparência dele, assim.
Eu falo assim, tipo, quando eu faço o wireframe, quanto mais feio, melhor, assim. E quanto mais rápido de fazer, melhor também. Tipo, é como se eu estivesse passando como se eu estivesse passando os esboços que eu fiz no papel pro Ashuri, por exemplo, ou pro Basalc, Basalchemy. Então, ou pro Xpin. Então, se você faz, você começa, tipo, só arrastar as coisas, e você não precisa, por exemplo, colocar uma imagem no lugar da imagem, que nem esse exemplo que tem aqui. É aquele mesmo esboço que eu coloquei que tem no slide passado, naquele exemplo, só que, por exemplo, o logo ele ainda está ali como um placeholder, ele não tem o logo da empresa de verdade. O botão, ele também não tem um estilo muito definido, ele só está, tipo, para ser óbvio que ele é um botão. Os links, ele já tem a corzinha do link para até dar para saber que é uma coisa clicável. Só que também não tem as imagens dos produtos, não tem os nomes, não tem preço, os nomes né? certinhos, assim, os preços. Então, não é necessário, tipo, você colocar esse nível de detalhes quando você está fazendo um wireframe ainda, né? Mas nada te impede também, se você quiser fazer. Porque as ferramentas, a maioria das ferramentas que você consegue criar wireframes, você também consegue colocar um nível de fidelidade bem alto nelas. Só que elas não são as melhores ferramentas para fazer isso. Tipo, o Ashuri, por exemplo, que é o que eu uso, ele é bem ruinzinho de fazer esse tipo de coisa, assim. Se eu quiser colocar uma imagem, se eu quiser colocar um vetor nele, sabe, um vetor de um ícone, por exemplo, ele já não suporta direito, é bem ruinzinho de mexer nele, de mudar as cores a interface em si também é meio pesada de você, tipo, não é simples de você encontrar as coisas. Mas aí, tipo, se você for fazer esse tipo de coisa, já adicionar as cores, o estilo dos botões, a barra, tudo mais, você, tipo, é bem mais fácil você usar, por exemplo, o Sketch, né, ou o Adobe XD, ou o Figma, que são ferramentas que já aceitam vetores, né, que você pode criar componentes, que você pode reutilizar esses componentes dentro do seu próprio arquivo, né? No Sketch você pode criar os símbolos. Eu nunca usei o Adobe XD, mas muito provavelmente você também consegue fazer uma coisa parecida, né? O comentário do Will é bem interessante, assim, que quando, sem contar que colocar cores no wireframe pode confundir o cliente ou os stakeholders de que é uma versão final do design. E não é verdade, assim, quanto mais cuidado, quanto mais trabalho em cima do wireframe, tem que cuidar para não começar a fazer mockup, assim, né? Então... Exatamente, se você começar a colocar muita... cada um tem, tipo, um objetivo, assim, né? Tipo, o wireframe, o objetivo dele é validar, por exemplo, o fluxo de navegação que você tem dentro da interface, porque você consegue colocar os links entre as telas dentro do Ashuri ou desses outros softwares de criar wireframes. Validar, às vezes, também o texto, você já pode, quando você está desenhando o wireframe, você já pode colocar o texto certo, né? Tipo, até porque você já tem mais espaço, né? Geralmente, quando eu estou desenhando no papel e lápis, a minha letra começa, tipo, é meio grande, aí eu não consigo escrever tudo que eu gostaria de escrever, sabe? Só que dentro de uma ferramenta de wireframe, eu já consigo escrever o texto inteiro, sabe? E não vai ficar quebrado, né? Porque tem espaço e eu estou digitando no computador, né? Não estou escrevendo com minha letra, né? Tipo, e num espaço limitado. Que é a folha de papel. Então, é legal mesmo, assim, você não confundir, assim, e também para você não confundir as pessoas e também não gastar muito tempo fazendo esses wireframe, porque geralmente o wireframe não é o entregável final. Você geralmente vai ter que refinar ele mais ainda para algum desenvolvedor conseguir usar e pegar aquele layout que você fez e codificar aquilo, né?
Porque como que, Sim, por exemplo, sim. como que um desenvolvedor vai pegar esse exemplo de wireframe que está aí na tela e, e saber, tipo, que na verdade você queria que cada um desses cards tivesse borda arredondada, sabe? Sendo que você não especificou isso, ou que os links, na verdade, não seriam azuis, seriam, tipo, de outra cor, sabe? Mas você, tipo, não está pensando nesse tipo de coisa nesse momento, né? Tá, eu tenho duas Mas, perguntas nesse momento, até aproveitando que comentou dos desenvolvedores. Como que são feitos os testes em cima de um wireframe? No sentido de que envolve as mesmas pessoas que envolveriam um esboço? Ah, como que tu visualiza isso? então, com o wireframe você já conseguiria colocar mais... você exige menos da imaginação das pessoas, então você poderia já colocar ele à prova aí, colocar ele em teste com usuários tipo, reais, né? Pessoas que não seria tão arriscado, né? Você já colocar, fazer, por exemplo, um teste de usabilidade com esses wireframes, assim. Porque apesar de estar tosco, né? De estar meio, tipo, meio Feito nas feião, coxas, assim, assim. né? Meio estranho, Então. a pessoa já dá para você, né, escrever, por exemplo, uma tarefa ali e pedir para a pessoa executar aquela tarefa, porque já tem os links entre as páginas, então a pessoa consegue clicar no botão de comprar um produto, por exemplo, clicar no card do produto para conseguir abrir os detalhes daquele produto, consegue fazer todas as interações que você quer que ela faça, entendeu? Então você já consegue validar a questão tipo de fluxo de navegação, do conteúdo da interface, tipo, deixa eu ver, tem mais, eu tinha anotado um pouco mais coisas assim que você consegue testar. Hum, a hierarquia da informação também, que é bem importante, né? Por exemplo, isso tá à direita, por exemplo, o menu lateral ele está à direita porque eu quero que ele tenha, por exemplo, que ele seja lido primeiro, porque a nossa ordem de leitura, tipo, da esquerda para a direita, né, tipo um F, né, a gente vai fazendo um escaneamento da página e tal. Então eu quero que ele fique nessa posição por causa disso. E aí você pode, tipo, testar se você colocando esse menu lateral nessa posição, as pessoas realmente estão achando mais fácil e, tipo, você não precisaria mudar de lugar, por exemplo. Então, e os resultados desse, desse teste que você faz com os usuários e com outros stakeholders em cima desses wireframes já um pouco mais refinados, é que você vai ter uma estrutura muito sólida para você, a partir daí você conseguir colocar uma outra camada de fidelidade, né, em cima desses wireframes, colocar as cores, as imagens, a tipografia, tudo certinho, e evitar o seu retrabalho, assim. Esses wireframes, eles são legais porque eles acabam evitando o retrabalho dentro do próprio design, assim, né? Porque você faz ali uma estrutura robusta, já testa ela, tipo, e aí quando você for passar isso para o mockup, você já sabe que aquele menu lateral ele não vai sair dali, e ele vai se parecer com aquilo que você desenhou no wireframe, que o fluxo de navegação vai ter a listagem ali dos produtos, depois você vai clicar, vai abrir os detalhes do produto, depois você pode comprar aquele produto, ele vai para o carrinho de compra, sabe? Então você já sabe todo o fluxo de navegação, você já mapeou isso, já validou isso, então você não precisa refazer toda essa validação quando você estiver criando os mockups, né? Quando você estiver Sim. colocando todos os detalhes possíveis, assim, tipo de interface mesmo, assim. Aproveitando que a gente está comentando sobre o fluxo da informação, o Vinícius fez uma pergunta bem interessante sobre a arquitetura da informação. Se quando a gente cria o wireframe, a arquitetura já foi toda definida, ou se o wireframe e a arquitetura se alimentam nesse processo. O wireframe é uma boa ferramenta para você montar justamente essa arquitetura da informação, assim, você
explorar um pouco mais esse quesito, assim. Porque antes disso, você estava desenhando só com papel, né? Então fica um pouco mais, o seu espaço ali fica um pouco mais limitado, a sua letra vai ficar muito grande, você não vai conseguir escrever o que você queria, às vezes o negócio vai ficar muito... você tem que ter habilidade de desenho para poder conseguir fazer um esboço legal, assim. Mas nessa fase de wireframe você consegue testar também a arquitetura de informação, assim como, né, o texto da interface, o fluxo de navegação, o posicionamento das coisas, a hierarquia da informação, então você consegue testar esse tipo de coisa. Perfeito, perfeito. E quanto tempo dedicado a eles? Quando definir que a gente precisa passar para a próxima etapa? Então, eu acho que assim, quando você acabou de passar todos os seus esboços que você tem no papel para os wireframes e já desenhou todo o fluxo de navegação até o final, né, todas as pontas que você precisa, você já pode parar de mexer no wireframe. Assim, aí você tem que, a partir do momento que já passou a limpo, você já pode começar a testar ele. Depois que você testar ele, provavelmente você vai ter que ter alguma rodada de alterações, né, e ajustes. E a partir daí, a partir dos ajustes que você tiver dentro dos wireframes, você já pode passar para a próxima fase. Assim, não tem muito, também não necessariamente você precisaria gastar muito tempo nessa parte, assim, porque como eu comentei, essa fase do processo é intermediária, né? Ela está ali no meio e você precisaria dar um passo a mais para conseguir passar isso para os desenvolvedores e de forma com que eles consigam desenvolver isso sem ter muitas dúvidas, né? Sim, sim. Gabriel, uma dúvida que ficou na minha cabeça aqui, a outra pergunta que eu tinha para te fazer. Por que vocês pulam essa etapa? Porque a gente pula no Recruta Simples? Exatamente. Porque, assim, a gente está numa startup, nosso time é bem pequeno, né? Nós temos, o time de produto inteiro tem 4 pessoas, então, assim, para poder prototipar as coisas mais rápido, eu acabo pulando essa fase intermediária, porque eu sempre faço a parte eu faço sempre essa parte de esboços, depois eu faço direto no Sketch. Porque os desenvolvedores, eles não vão, né, e os usuários também que a gente testa, eles não vão tá aí interagindo com aquele wireframe, assim. É muito mais rápido e prático, até porque eu já deixei todos desenhados os componentes no Sketch, os símbolos, então é muito mais rápido eu só tipo, ir arrastando os símbolos e montando o meu mockup dentro do Sketch do que fazer um wireframe depois para fazer o mockup, sabe? Então eu acho que assim, não é uma coisa, essa fase intermediária eu não vejo como necessária, assim. Ainda mais quando você tem os seus recursos de tempo, assim, limitados, assim. Sim, com certeza. Vamos lá, então. Passando para a próxima e última fase, a prototipação de alta fidelidade. Que aí sim as coisas começam a ficar bonitas de verdade, assim, né? Exatamente. E aí sim dá vontade de usar o produto. Isso, e clicar em tudo. Na prototipação de alta fidelidade, que seria a terceira etapa, né? Você já usa outras ferramentas, né? Ferramentas como o Sketch, como Adobe XD, o Xpin, o Figma também, que é uma ferramenta totalmente web, né? Que é bem legal para essa parte de colaboração entre designers. E você já nessa fase você coloca todos os detalhes do seu mockup, né? Tipo, você pega tudo que você desenhou até agora meio que de uma forma meio que no esboço assim, e você deixa o mais próximo possível da interface final, né?
inclusive simulando interações como clique, hover, sabe? Se vocês notarem aí, tem uma parte do mockup que ela tá azul, né? Que esse mockup eu coloquei no InVision, que é uma outra ferramenta que serve para você subir esses mockups, para você colocar interatividade neles, né? Para você colocar, aqui você clica, aqui você pode dar hover. Então, nesse caso, essas duas partes do mockup, elas estão clicáveis, né? Então, você poderia clicar ali e abrir os detalhes do produto, e você poderia clicar no logo do site ali e voltar para a homepage, por exemplo. Certo, sim. E eu acho que é mais isso, assim, como esse trabalho incremental, eu já falei muitas coisas que são validadas no meio desse caminho, né? O ideal é quando você começar a desenhar esses protótipos de alta fidelidade, que são os mockups, você já não tenha muito mais dúvidas, assim. Você já tenha validado algumas coisas, já tenha colhido feedbacks no meio do caminho e possa simplesmente desenhar as coisas ali usando a ferramenta, né? Você não... você, tipo, basicamente vai transcrever ali todo esse processo que você fez para dentro de uma ferramenta, sabe? Tipo, não é um bicho de sete cabeças. Se você fez todo esse processo, você não vai ter muita dificuldade. E o legal dessas ferramentas de prototipação de alta fidelidade é que você pode criar, como eu já falei, esses componentes reutilizáveis, né? Você pode criar esses símbolos, você pode trabalhar com vetores, pode fazer o link entre as telas. Então, ele te dá todas as ferramentas de uma forma espacial, assim, para você criar o seu protótipo da forma mais precisa e realista possível, assim. Certo. E aí um bônus, né, nessa parte, que além das ferramentas para você criar o mockup em si, tem as ferramentas para você compartilhar esses mockups, né, com os desenvolvedores e com outros usuários, né, stakeholders, que são o InVision, que é uma ferramenta bem assim, antiga no mercado, assim, e não é, tipo, por ser antiga, ela não é assim, uma coisa... Ela é uma ferramenta muito boa e continua evoluindo, assim, né? Sim. E nela você consegue subir os seus arquivos do Photoshop ou do Sketch e fazer a interação, fazer onde a pessoa poderia clicar, onde a pessoa poderia colocar o hover, né? Passar o mouse por cima e fazer alguma coisa. Também tem o Zeppelin, que ele é bastante tipo, orientado para desenvolvedores, assim. Então você coloca ali, você sincroniza o seu arquivo do Sketch, onde você está desenhando, e aí o desenvolvedor ele consegue pegar exatamente qual é o tamanho daquele botão, qual a tipografia que você está usando, se é negrito ou não, se é itálico ou não, qual é o espaçamento entre aquele botão e a barra, sabe? Então ele consegue ver, tipo, em detalhes, assim, como que tudo que você desenhou, sem precisar ter o sketch e abrir o sketch, sabe? Abrir o seu arquivo fonte, assim. Sim. Uma outra coisa bem legal também que eu falei no artigo é o Abstract, né? Que eu estou usando também, que é uma ferramenta de versionamento desses arquivos de criação de protótipos, né? Então, é como se fosse um GitHub para designers, né? O GitHub para os desenvolvedores, é uma ferramenta de versionamento de código, né? Então, você coloca lá, tipo, vários desenvolvedores estão programando ali dentro daquela mesma interface e tal, e aí eles tipo, entram em branches diferentes, né, em braços diferentes daquele mesmo código, fazem as alterações deles e depois eles podem juntar tudo num código só, né, para poder subir, né, a versão final. Para os designers é a mesma coisa. Se você estiver trabalhando numa equipe que tem mais de um designer, uma ferramenta dessas começa a ficar muito útil, assim, porque você pode estar mexendo na mesma tela que o outro designer está mexendo, só que vocês têm que alinhar isso, né? Vocês não vão conseguir, tipo,
você tem que manter um arquivo só consistente, né? Então, com o Abstract você consegue fazer todo esse histórico desse arquivo, fazer essas branches, né, que são os braços, né? Putz, eu vou fazer uma branch para mim porque eu vou fazer um determinado fluxo, e o outro designer vai fazer uma branch para ele porque ele vai fazer um outro determinado fluxo. E depois vocês dois podem juntar esse arquivo e ficar num arquivo só, né? Tipo, consistente. E uma coisa também bem legal que eu não faço mais aqui no Recruta Simples, mas é uma coisa que eu tenho vontade de explorar, são ferramentas como o Bootstrap Studio, que nesse Bootstrap Studio é tipo uma ferramenta drag and drop, né, que você pega, tipo, arrasta e solta, eu acho que deve ser assim em português, que você, tipo, faz o seu mockup com o próprio código, assim. Então, e nesse caso do Bootstrap Studio, você faz usando o código do Twitter Bootstrap, né, que é um código que já está aí faz tempo, vários desenvolvedores dão manutenção nesse código, é um negócio bem consistente, né? Então, você pode usar essa ferramenta para fazer o seu mockup e dessa forma fica muito mais, ele fica muito mais próximo da realidade, né? Porque as pessoas podem clicar e realmente vai ter o efeito do botão, elas vão passar para aquela outra página, vai ter o tempo de carregamento. Você pode, se você quiser chegar nesse nível de detalhe, você pode até colocar informações reais ali na sua interface, sabe? Alimentar a sua interface com informações reais daquele, por exemplo, se você estiver fazendo um blog de novo, né? Você pode pegar do banco de dados e já colocar, aí você vai precisar da ajuda de um desenvolvedor, né? Mas você pode pegar do banco de dados e já carregar os artigos legais, bonitinho assim, sabe? Então você consegue fazer consequentemente ali depois um teste de usabilidade que a pessoa nem vai perceber que ela não está usando a ferramenta que será o produto final, né? Para ela vai estar usando o negócio funcional já, a versão final, e você e aí você vai conseguir colher feedbacks muito melhores, né? Claro. Passamos já de 1h e 2 minutos agora. Então, para concluir, eu só queria passar rapidamente por algumas perguntas que foram feitas um pouquinho mais cedo, só para a gente discutir rapidamente mesmo, para não deixar ninguém falando sozinho aqui no chat. O Alan perguntou se é preciso saber programar. Nesse último caso específico, seria bom, ajuda muito, mas, no geral, Gabriel, qual que é a tua visão, assim? Designers precisam saber escrever código? Uma pergunta muito comum, né? Então, não, assim, são profissões, assim, diferentes. Que nem eu acho que até comentei no começo do webinar, né? Que você, como designer, você tem que ter uma cabeça diferente da do desenvolvedor, né? Você tem que projetar aquela experiência, você tem que fazer esses testes, sabe? Não é legal você pular essas fases, né? Você pular, por exemplo, o desenho feito em papel e lápis e já querer fazer isso já direto no código, sabe? Porque aí você acaba, né? Você acaba se encontrando ali com o próprio trabalho do desenvolvedor, né? São funções diferentes. Eu gosto, até para alguns clientes de consultoria, assim, tipo, né, de projetos de UX, eu gosto, que são mais leigos, eu gosto de fazer essa comparação entre arquiteto de engenharia civil e engenheiro civil, né? São duas profissões, né? Duas coisas diferentes, assim. Um arquiteto ali, ele tem que saber realmente todos os detalhes sobre o material, saber como coordenar aquela obra para, tipo, deixar um negócio sólido, tipo, sabe, funcionando. Todas as minúcias, todos os detalhes para você fazer por exemplo, aquele prédio ali ficar em pé e, tipo, e não, sabe, e não tem nenhum problema. Muitas vezes não, ele tem que estar preocupado mais com a questão, tipo, de a usabilidade daquele prédio, como as pessoas vão se sentir entrando naquele ambiente,
o que você, qual tipo de impressão você quer passar com aquele lugar. É lógico que você tem que ter, você tem que, como arquiteto também, tipo, da engenharia civil, você tem que saber o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Assim como um arquiteto da informação ou um UX designer, né, esse profissional, é muito bom ele saber o que dá para fazer na parte de desenvolvimento e o que não dá para fazer. Só que não necessariamente ele precisa saber fazer, né? Tipo, fala, putz, não, eu vou lá sentar e codificar. Então, eu acho que essa é a minha opinião, assim, você tem que, até para você não viajar demais, é bom você saber o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Sim. Só que você não precisa necessariamente fazer, sabe? Tipo, porque tem outras pessoas que sabem que estudaram muito mais do que você, que já são, tipo, tem muito mais experiência que você, justamente nessa área de desenvolvimento, assim. E aproveitando então, que a gente está falando da diferença entre esses dois cargos, o Daniel fez uma pergunta bem interessante também, que dentro da realidade, designers UX, designers UI deveriam ter suas responsabilidades bem divididas? Ou é natural e aceitável que designers UX façam testes AB, wireframes, pesquisas com usuários? Então, essa divisão entre UI designer e o UX designer, aí eu já talvez não concorde tanto, assim. Porque justamente eu sou, tipo, ainda mais por causa que é uma equipe pequena, eu tenho que fazer tudo, assim, não tem, sabe? Não tem muito espaço para você pegar ali e falar, não, eu vou fazer só a pesquisa e aí depois eu vou passar para alguém, porque não tem esse alguém para poder fazer para você, né? Então, eu acho legal você, como designer, saber como funciona o processo inteiro, assim, sabe? Desde a pesquisa, tipo, antes de você começar a prototipação de alguma coisa, até você prototipar, até você depois testar esse protótipo que você fez. Então, você sabendo o processo inteiro, você, tipo, acaba sendo um profissional mais versátil, assim, né? Você consegue se encaixar em diversas situações ali e resolver vários problemas de design. Mas quando você já tem uma equipe um pouco maior, né, e tem a possibilidade de departamentalizar essas coisas, talvez faça sentido, assim. Mas o que eu tenho visto bastante são empresas maiores, que têm uma estrutura maior, que têm mais recursos em termos de pessoas, e que mesmo assim continuam com esse designer que é, tipo, eu acho que é assim que fala, né, o designer full stack, né, que é o cara que sabe fazer desde o X, o Y, sabe, o processo inteiro. Então, mesmo com essa estrutura toda, por exemplo, Spotify, sabe, eles têm estruturas menores dentro da própria estrutura grande da empresa, que são os squads, né, são os times um time multidisciplinar de pessoas de produto, né, um designer, 2 programadores, uma pessoa de marketing, sabe? Tem um time ali que é multidisciplinar e conciso ali dentro do que precisa para ser feito no produto. É um product manager, né, para você poder gerenciar essas pessoas e tal. E acaba que o designer dentro dessa equipe pequena, ele tem que fazer tudo, né? Porque ele acaba sendo, tipo, como se fosse eu dentro da minha startup hoje, que tem 10 pessoas no total, sabe? E é bem Então, comum, na verdade, né? eu acredito que você não precisa, tipo, não precisa se limitar, assim, a você fazer só o X e só o Y, assim. Quanto mais processos de design você conseguir aprender e se desenvolver e, tipo, se desafiar, assim, eu acho melhor. Show. Temos mais as 2 últimas perguntas, uma aproveitando a outra, na verdade. Gabriel perguntou se em um projeto como uma simples landing page ou um site simples com, enfim, sites que não existe um fluxo muito complexo, se é válida uma entrevista com usuários ou se só o benchmark já é válido. É uma pergunta complicada, assim, tipo, porque eu posso me comprometer aqui. Mas, por exemplo, eu acredito que para fazer uma landing page, assim, tipo, por exemplo, uma landing page, não tem muito o que você querer inventar, né? Assim, tipo, já existem as sessões meio que pré-montadas, assim, você só precisa escolher, putz, a minha empresa, a gente vai querer habilitar um formulário de contato nela, ou não, o fluxo vai ser jogar a pessoa já para fazer
um teste, um período de teste, um período de trial lá, especial, por exemplo. Tipo, qual é o call to action dessa página, né? Para que ela serve? Então, eu acho que vai mudar um pouco só o objetivo da página e tal, mas você olhando os benchmarks e seguindo padrões de design, né? Seguindo boas práticas, eu acredito que você nem precisaria ficar se preocupando muito com essa questão tipo de fazer pesquisa para descobrir, sabe, como que a pessoa usaria, qual seria a melhor forma da pessoa usar a minha landing page, por exemplo. O que você pode fazer que é muito bom para a landing page em específico, né, que é uma coisa menor e tal, que não exige um fluxo muito grande de navegação e tal, é você fazer teste A/B, assim, e você saber muito bem qual é o objetivo dela. Se o objetivo dela é fazer a pessoa entrar em contato com você, aí você pode fazer os testes, né? Putz, eu vou colocar o formulário de cadastro, não, o formulário de entrar em contato, lá em cima da página. Lá a primeira coisa que a pessoa vai ver é aquilo. Ali, se eu colocar nessa posição, as pessoas vão converter mais, as pessoas vão lá e vão entrar em contato comigo mais. Aí você pode rebater essa opção com uma outra opção que você coloca ele lá no meio da sua landing page, por exemplo. E aí você coloca botões, por exemplo, lá na primeira página, assim, você coloca entre em contato, aí a pessoa pode clicar lá e vai abrir o formulário de cadastro. Então, você pode fazer esse tipo de testes. Aí, nesse caso, o teste A/B é muito mais eficiente do que uma pesquisa com o usuário, sabe? Uma entrevista com o usuário e tal, um teste qualitativo. Eu acredito que um negócio mais quantitativo nesse momento é melhor, tipo, para esse tipo de coisa, assim. Perfeito, então. Passamos bem do horário, na verdade. Cobrimos bastante coisa, do começo ao fim, respondemos muitas perguntas. E por isso, tá ótimo, na verdade. Isso, tô dando uma olhada aqui nas perguntas que a gente tenha comentado, respondido, discutido todas. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos que ficaram até agora nos acompanhando. Gabriel, muito obrigado pela nossa conversa, pela nossa discussão. Foi ótimo, foi muito bom. Tenho certeza que todos que estão aqui estão gostando, aparentemente. E é legal que o pessoal fica quietinho. E daí, que não eles tipo, nem no conseguem começo, falar, né? daí bombardeia a mensagem, assim. Isso é muito legal. Mas, Então, pessoal, assim, eu espero que tenha... Obrigado mesmo. Muito provavelmente, para uma pessoa que é mais avançada nessa área de UX e tal, mais experiente, esse webinar não foi tão útil, mas para uma pessoa que está começando agora e que né, que está com uma série de dúvidas de como funciona a área de UX, quais são os papéis, quais são as fases, as etapas, eu acho que foi bem... eu acho que é bem relevante, assim, explicar esse tipo de coisa. Com certeza. Por mais que seja meio básico, né? Exatamente. Mas às vezes até ouvir, discutir o básico nos faz perceber algumas coisas que no dia a dia a gente não tira o tempo para pensar assim, né? Então... E outra coisa, eu vou mandar só o link lá do meu artigo sobre isso, sobre esse mesmo tema, que eu acho que é legal, não sei se o pessoal chegou a dar uma olhada. Aí, no artigo tem uma série de... todas essas ferramentas que eu falei, essas coisas, né, os detalhes estão todos lá, assim, se vocês depois quiserem dar uma olhada. E aí você consegue ler com mais calma depois, né? Fechou, então. Pessoal, obrigado, boa noite. Valeu. Bom resto de semana para todo mundo e até o próximo. Falou. Tchau, tchau.